Caixa Seguridade vem entregando mais de 21% de crescimento médio anual dos seus lucros e dividendos nos últimos anos. E aí, será que agora ela ficou cara nesses preços? Nesse vídeo eu vou discutir sobre esse tópico, falando alguns quesitos em relação ao crescimento potencial da Caixa Seguridade e também vou responder a pergunta aqui do Breno, que comprou Caixa Seguridade aos 17,28 e se esse valor é ruim de compra. Nesse vídeo eu vou responder essa dúvida dele e também, se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários para eu responder em próximos vídeos. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Primeiro, eu vou passar aqui os cenários em relação aos indicadores da Caixa de Seguridade. Lembrando que esses indicadores representam os últimos 12 meses e não um lucro futuro da empresa. Hoje, a Caixa de Seguridade está cotada no PL de quase 12 vezes, aos 17,30. O PVP, não é bom você olhar para PVP nesse setor, porque muitas vezes essas empresas são asset light, então esse PVP fica totalmente distorcido e o dividendo dela deve sim ficar na faixa de quase 8%. Para vocês entenderem o modelo de negócio, vou passar rapidamente aqui sobre as linhas de negócio da seguradora. A Caixa Seguridade é líder no seguro habitacional, sua principal fonte de receita, também é segundo lugar no seguro residencial. E a representatividade no negócio de seguros representa 46% da receita da empresa. E na parte de acumulação, eles são o terceiro player de previdência, e isso representa 26% da lucratividade da empresa, e a parte de distribuição, que são as corretagens com serviços que ela distribui entre produtos de acumulação e seguros, que eles ganham uma comissão sobre esse serviço. Isso representa 28% do lucro e da receita da empresa. Como eu já discuto há bastante tempo, as pessoas acham que quando os juros caírem, o lucro da seguradora vai simplesmente acabar. E isso não é uma verdade, porque a seguradora, principalmente como a Caixa de Seguridade, está diante de um setor altamente sensível à taxa de juros, como o setor imobiliário, ela tem uma grande capacidade de crescimento num cenário de queda de juros. Ela é uma empresa que até os próprios diretores falam que ela é uma empresa puramente operacional. Obviamente, ela tem lucro líquido em relação ao resultado financeiro. O que é o resultado financeiro, Thiago? Basicamente, ela pega os prêmios emitidos dos seguros e coloca na renda fixa, esperando se pode acontecer o sinistro do cliente. Então, se isso não acontece, vira receita para a empresa, vira lucro para a empresa, e enquanto não acontece, fica lá rendendo juros parado na renda fixa. Então, vocês podem ver que atualmente 33% do lucro líquido da seguradora vem em relação ao resultado financeiro. Mas o que as pessoas esquecem é que a taxa de juros não vai cair de 15 para zero. Ela provavelmente vai cair de 15 ali para 10, 8%, mas para daqui 2, 3 anos. Então, é um ponto que você tem que levar em consideração que mesmo ela tendo um alto percentual do seu lucro líquido atrelado ao resultado financeiro, esse lucro líquido não vai desabar por completo, porque existe sim uma forte afinidade da empresa em relação ao corte de juros. E nesse gráfico eu mostro exatamente isso. Esse gráfico mostra a quantidade de imóveis financiados com os recursos da poupança, e aqui vocês podem ver uma forte correlação dele com a taxa Selic. Existe uma correlação inversa entre a quantidade de unidades financiadas e a queda na taxa de juros. Então, se os juros caem, o mercado imobiliário se aquece de uma forma bem acelerada. E se os juros aumentam, existe também uma forte queda nesse mercado. Exatamente o que está acontecendo nesse momento atual. Vocês podem ver que, com a queda na taxa de juros, existiu um forte crescimento de unidades financiadas, e a alta na taxa de juros fez com que essas unidades caíssem de uma forma bastante acelerada. Isso afeta diretamente as receitas da Caixa de Seguridade, porque ela é o principal player do seguro habitacional, por conta do Banco Caixa, que é o principal player do financiamento habitacional, praticamente 70% de fatia de mercado aqui. Então, vocês podem ver que existe sim uma forte correlação entre o setor imobiliário e as taxas de juros. E recentemente a Caixa Seguridade anunciou seu novo dividendo, que vai ser pago no dia 15 de maio, com a data com até dia 30 de abril. E vocês podem ver que o dividendo por ação é de 33 centavos, com um dividendo total distribuído no ano de 2025 de 3 bilhões 930 milhões. Então vocês podem ver que a Caixa Seguridade ainda segue crescendo a sua distribuição de proventos, o que é excelente para o investidor que tem visão de longo prazo. E nesse slide aqui eu demonstro exatamente isso. Vocês podem ver que a distribuição de dividendos da Caixa Seguridade em 2020 foi de 1 bilhão 514 milhões, e o crescimento desses dividendos até 2025
foi de 159% de crescimento desde 2020. Um crescimento anual médio de 21%. Então vocês podem ver que a Caixa Seguridade, mesmo estando no setor de seguros, que é um setor um pouco mais estável, mais previsível, ela consegue sim gerar um crescimento bastante absurdo em relação aos seus dividendos e obviamente ao seu lucro, porque ela paga na faixa de 90% do lucro em dividendos. Isso aqui desmente algumas coisas que o mercado fala, que empresas de crescimento não pagam dividendos. Nem todas. Vocês podem ver que uma empresa que paga 90% do seu payout ainda consegue crescer de uma forma bastante absurda, muito mais que várias empresas que não pagam quase nada de dividendos por aí. Então, a Caixa de Seguridade eu considero como uma referência em relação a uma empresa que entrega crescimento forte e dividendos crescentes ao longo dos anos. E como ver se a Caixa de Seguridade está barata ou cara no momento atual? Uma das formas é usar o modelo de valuation, que é o modelo de Gordon, que ele vai te mostrar o preço justo da ação pela rentabilidade que você quer receber. O custo de capital próprio basicamente seria a rentabilidade esperada pelo investidor. Mas vocês podem ver que a fórmula basicamente é o dividendo por ação do próximo ano, subtraindo o custo de capital ou retorno exigido, menos o crescimento. Então vocês podem ver que é dessa forma que calcula o preço justo pelo modelo de Gordon. E a média de crescimento dos lucros da Caixa de Seguridade fica na casa de 21,8%. E como vocês viram no slide lá dos dividendos, fica hoje na casa de 21%. Então seus lucros e dividendos crescem de uma forma bastante acelerada. Obviamente que no longo prazo isso vai se reduzir, porque vão ter períodos de bastante tempo em que a Selic vai estar elevada e os lucros da seguradora não vão ter um crescimento tão absurdo como foi aqui nessa janela, que é basicamente a janela de taxas de juros baixas. Então, a premissa que você pode colocar de forma bem conservadora, onde eu já falo nesses vídeos que eu gosto de colocar premissas bastante conservadoras, vocês podem ver que sim, ela cresceu 21% ao ano nos últimos 6 anos, mas eu não vou colocar 21%. Eu vou colocar que ela vai crescer 8,5%. 2,5 pontos percentual acima da inflação média dos últimos 20 anos, que foi de 6%. Uma taxa de crescimento de 8,5%. O dividendo do próximo ano, pelo mercado, seria de 1,41 por ação para 2026 e o custo de capital eu coloquei 16%, que seria basicamente você exigir um IPCA mais 10%. Seria esse custo de capital. Seria também uma redução na taxa de juros de basicamente 15% para 14%. Então é uma premissa também bastante conservadora. E nos daria um preço justo hoje de 18,80, com a margem de segurança de 8,60. Então você pode ver que as premissas totalmente pessimistas, com um crescimento muito mais baixo do que ela vem entregando nos últimos 6 anos e um custo de capital ou um retorno exigido bastante elevado. Então você pagando até 18,80 na Caixa de Seguridade, você teria no mínimo 16% de rentabilidade anual média para os próximos anos. Isso que a fórmula quer dizer para você. E se o crescimento for de 10%, um pouco maior do que aquele pessimista que eu falei, e os juros caírem para 13%. Então o seu custo de capital ou retorno exigido também seria menor, porque a renda fixa estaria pagando menos. Então, com 2% de prêmio de risco, nós colocamos um custo de capital de 15% e o crescimento de 10%. E o dividendo se mantém o mesmo, teríamos um preço justo de 28,20 para a seguradora, 62% de margem de segurança. Então isso aqui quer dizer que você teria um retorno anual médio esperado de IPCA mais 9%, considerando uma inflação de 6%. Então é um retorno bastante elevado para uma seguradora, principalmente se ela alcançar esses preços de 28,20. Então vocês podem ver que mesmo com os preços tão elevados, ela estaria entregando um retorno até aceitável. Ah, Thiago, mas não é possível que a seguradora chegue nos R$ 28. Pois bem, vamos olhar o que aconteceu aqui com a precificação, o PL da Caixa de Seguridade em relação à taxa de juros. Vocês podem ver que existe uma correlação totalmente inversa com a taxa de juros. Quando a taxa de juros cai, o PL dela sobe, a taxa de juros sobe, o PL dela cai. Quando o mercado jogou a taxa de juros aqui para 11%, lá em meio de 2024, para quase 11%, o mercado precificou ela em 14 vezes de preço sobre lucro. E vocês podem ver ali no início do vídeo que eu falo que hoje ela está em quase 12 vezes de preço sobre lucro e ainda não está estimando ali o crescimento dos lucros dela. Então,
não é nada absurdo isso acontecer no futuro próximo. Obviamente, senhores, não estou falando que vai acontecer do dia para a noite. Isso é renda variável, não tem nada garantido. Isso pode levar 1, 2, 3 anos para acontecer, para o mercado reprecificar a ação dessa maneira. Então, eu simulei aqui na minha planilha R$ 28, que seria a cotação da Caixa Seguridade, para ver se ela estaria muito cara mesmo. E eu coloquei aqui o lucro dela para 2028. O dividendo por ação para 2028 seria de 1,66, que é o que o mercado já projeta para ela, e o PL dela estaria em 15 vezes. Então vocês podem ver que é sim uma premissa aceitável pelo que já aconteceu no passado com a seguradora, que o mercado já sim precificou ela em PL de quase 15 vezes, várias vezes. Isso já aconteceu recentemente, a seguradora já estava sendo cotada a um PL de mais de 14 vezes. Então isso pode acontecer novamente no futuro próximo. Então, no fim das contas, o que eu quero dizer nesse vídeo? Sim, a Caixa de Seguridade subiu bastante as cotações, mas ela não está cara, porque ela está começando a ficar no seu preço justo atualmente, nos cenários atuais. E se considerarmos o crescimento do dividendo da Caixa de Seguridade desse ano de 2025 com 2024, foi um crescimento de dividendos de mais de 14%. Até no momento atual, com a Selic mais elevada, um setor imobiliário um pouco menos aquecido, ela ainda entrega um crescimento bastante aceitável. E aqui vocês podem ver os cenários atuais para 2026 da Caixa de Seguridade, dividend yield de 8,15%, com um dividendo por ação de 1,41, o PL ficaria em 11 vezes, bem abaixo daquele quase 12 vezes que eu falei com vocês, e o meu preço teto está em 18,50, quase 7% de margem de segurança. Lembrando que são apenas estimativas, não tem nada garantido em renda variável. E em relação à análise gráfica da seguradora, eu já falava em vários vídeos que isso poderia acontecer em um futuro próximo. A seguradora vem desde 2024 aqui seguindo esse grande canal lateral. Ela rompeu esse canal em um certo momento, mas voltou com força e eu falei que isso poderia acontecer, tinha grandes chances disso acontecer. E vocês podem ver pelos fibos traçados que ela rompeu essa linha que eu achava que era bastante favorável para ela romper, mas não ia ser fácil. Ela fez isso, rompeu o canal, teve um falso rompimento, voltou para o canal e agora rompeu o canal com uma força bem aceitável. E vocês podem ver que ela está hoje nesse fibo aqui do 111, que também é um fibo bastante complicado de se romper. Então pode ser que ela volte aqui para o canal no curto prazo e depois vá para os 161% aqui nos R$ 19. Isso é bastante plausível olhando a parte gráfica da seguradora. Caso aconteça uma correção de mercado mais forte, o mercado seja reprecificado novamente e a bolsa caia, existe sim o mundo dela cair aqui para dentro do canal e voltar para os R$ 14. Se isso acontecer, ela estará totalmente barata e com certeza eu aumentarei forte as minhas posições nesse momento, que foi o que eu fiz aqui em julho a setembro do ano passado, onde a seguradora, eu fiz vários vídeos falando que a seguradora estava extremamente barata nessas cotações, porque aqui ela estava praticamente num PL de 7 a 8 vezes, o que é extremamente barato para essa seguradora que entrega um crescimento de lucros e de dividendos bastante atrativo. É isso, pessoal. A Caixa de Seguridade, depois de renovar máximas históricas, na minha visão, ainda continua uma empresa, eu diria, barata ou bem precificada. Ela não está perto de estar cara, está bem longe de estar cara ainda. E como eu mostrei para vocês, caso ela chegue ali naquelas premissas que eu falei de R$ 28, aí sim ela estaria bem cara, porque ela estaria ali acima das suas médias históricas, num PL de 15 a 16 vezes. E isso pode acontecer no futuro próximo, porque é assim que o mercado funciona. Vocês podem ver aqui até pelo gráfico que ela foi já cotada a 6, 7 reais há 3, 4 anos atrás e já está em R$ 17. Bem favorável isso acontecer, porque o crescimento de lucros da empresa faz com que as cotações tenham que seguir esse crescimento. Então, se a empresa continuar crescendo de uma forma bastante acelerada, como vem acontecendo, isso pode acontecer sim no futuro próximo. Então comenta aqui embaixo se você tem Caixa de Seguridade na sua carteira. Vocês podem ver aqui na carteira do canal que eu tenho uma posição bastante relevante na carteira. Hoje a Caixa de Seguridade representa 26% da carteira do canal. A sua jornada tem que ser com uma visão de longo prazo. O meu preço médio hoje é de R$10,55, obviamente porque eu comprei Caixa de Seguridade ali nos R$ 8, grande parte da posição montada naquela época. Então, isso pode acontecer com você no futuro próximo também. Você vai comprando agora nos 17,
aí a empresa vai continuando entregando forte crescimento de lucros e esse bolo vai crescendo, os dividendos vão crescendo ao longo do tempo. Então, comenta aqui embaixo para eu saber se você tem Caixa Seguridade na sua carteira. Se inscreve no canal se você for novo por aqui para receber mais vídeos como esse e deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Então, comenta também alguma dúvida que você tem para eu responder em próximos vídeos. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.